Bem-vindo aos 10 dias de oração que tem como tema Rumo ao Lar. Hoje nós estamos no 7º dia e o tema de hoje é Vencendo como ele venceu. O texto bíblico encontra-se em Mateus 4, no versículo 10, que diz assim: Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. É necessário reconhecer que o tempo é um luxo para uma pessoa ocupada. Há pessoas que dormem pouco e trabalham mais do que o permitido pelas leis civis. No entanto, este problema parece afetar não apenas aqueles com uma vida agitada, mas também a população em geral. A grande reclamação das pessoas hoje é que elas não têm tempo suficiente para fazer o que gostam. Isso significa não poder desfrutar com a família ou fazer alguma atividade que lhes permita descansar das tarefas que costumam realizar. O cristão não está livre dessa ameaça. Seja você uma dona de casa, um trabalhador da construção civil ou um estudante universitário, todos nós estamos sofrendo do mesmo problema: não temos tempo. É possível que a maior tentação que os cristãos enfrentam seja priorizar tarefas e deixar de lado a leitura e o estudo da Bíblia. É possível, inclusive, que, como crentes comprometidos, estejamos tão atarefados com os trabalhos da igreja que, ironicamente, não tenhamos tempo para conversar e escutar a voz de Deus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo após seu batismo por João no Jordão. Lá, ele jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Na primeira tentação, o diabo sugeriu que Jesus transformasse pedras em pão para saciar sua fome. Mas Jesus respondeu citando as Escrituras, afirmando que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, o diabo levou ao topo do templo em Jerusalém e o desafiou a se jogar para provar que os anjos o salvariam. Novamente, Jesus citou as Escrituras, recusando-se a tentar a Deus. Na terceira tentação, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e prometeu dar-lhe tudo se ele se ajoelhasse e o adorasse. Mas Jesus rejeitou essa oferta, citando novamente as Escrituras e ordenando que o diabo se afastasse. Em cada tentação, Jesus se manteve fiel à vontade de Deus e resistiu ao diabo, usando a palavra de Deus como sua arma. Essas histórias nos ensinam a importância de conhecer e confiar nas Escrituras para resistir às tentações e permanecer firmes na fé. A falta de tempo nunca deve ser uma desculpa para não estudar a Bíblia. Jesus utilizou as Escrituras para enfrentar o ataque do inimigo. Ensinos que ele memorizou e armazenou no coração fizeram toda a diferença. As artimanhas do inimigo, como vimos, não conseguiram derrotar o está escrito, demonstrando quão essenciais o estudo e a leitura da palavra de Deus devem ser em nossas vidas. Não somos super-heróis, muito menos invencíveis. Pelo contrário, somos pecadores e podemos ser vencidos pela tentação. Oremos a Deus para que nunca percamos nossa conexão com o Deus eterno e decidamos a cada dia estudar a sua palavra, não apenas para conhecer a verdade, mas também para estar preparados para o dia em que o diabo irá nos tentar. Vamos orar e confiar que o Deus Todo-Poderoso vai nos ajudar. Feche os seus olhos comigo. Querido Deus, querido Pai, neste momento queremos pedir que o Senhor nos encha com o teu poder, com a proteção dos anjos e também com a sabedoria vinda do Espírito Santo. Querido Deus, queremos aprender mais sobre as Escrituras, queremos nos fortalecer mais através da Tua Palavra e também queremos pedir que o Senhor nos livre das tentações do inimigo, que possamos ser vencedores através do poder que existe em Jesus. Fica, Senhor, com cada pessoa, esteja com o problema, com a debilidade espiritual de cada um e que o Senhor possa dar forças e sustentar cada um nas suas poderosas e santas mãos. É o que eu peço em nome do nosso querido e Salvador Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você hoje, muito bom estar na tua companhia. Espero que você esteja dividindo esses conhecimentos com outras pessoas e eu aguardo por você amanhã. Até lá! Olá, meus amigos, chegamos ao 7º dia da série dos 10 dias de oração da Igreja Adventista e hoje o tema é Vencendo como Ele venceu. Quem é Ele? É Jesus Cristo. Jesus foi um vencedor. Ele venceu na cruz, ele venceu no deserto quando o diabo o tentou, ele venceu na tumba de Arimateia quando ressuscitou,
ele foi para o céu e ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E qual é o segredo de Jesus para vencer as tentações do diabo? Que é o seu e que é o meu segredo. É colocar a sua vida nas mãos de Deus através da sua palavra. A frase que se ouviu muito, que se lê muito em Mateus 4, é Jesus respondendo ao diabo dizendo: está escrito. O diabo trazia uma passagem bíblica distorcida, mal aplicada, e Jesus dizia: não, não é assim, porque a palavra de Deus também diz isso. Então ele diz: está escrito. Né? Há um texto dentro da apostila de hoje que diz o seguinte: apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade, também não adianta só estudar, alguns são apenas intelectuais da Bíblia, a Bíblia precisa ser internalizada na nossa vida, nós precisamos ter de fato amor pela verdade. Então ele diz: amor à verdade, estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, esses fiéis identificarão o enganador em seu disfarce. Que o diabo vem disfarçado com suas artimanhas, como nós já vimos essa semana. O tempo de prova virá para todos. Pela peneira da tentação, os verdadeiros crentes serão revelados. Grande Conflito, página 519. Então, eu terminaria o tema de hoje fazendo uma pergunta. Nós vivemos um tempo de tantas Bíblias, né? Você tem Bíblia em tudo quanto é versão, e hoje em dia as editoras já inventaram Bíblias temáticas para o empresário, para o jovem, para a mulher, para a criança, etc. e tal. Isso tudo é muito bom, é interessante, mas isso também pode gerar em nós uma questão. Nós temos tanta Bíblia, mas nós não lemos nada. E praticamos menos ainda. Então a grande questão é o seguinte: nós vivemos um tempo de tantas Bíblias, tantos exemplares da Bíblia, tantos modelos, tantas edições da Bíblia, mas, por outro lado, a gente pode também estar vivendo o tempo de maior analfabetismo bíblico que existe. Ou seja, de desconhecimento da profundidade das Escrituras. Os 10 dias de oração são um estímulo para que a gente volte à palavra de Deus e a estude de forma profunda e correta, seguindo suas regras de interpretação. Você aceita esse desafio? Que Deus lhe abençoe na sua caminhada com Deus e no seu estudo da sua palavra e na oração nesse dia. Um abraço e a gente se encontra amanhã, se Deus permitir. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós estamos aqui numa jornada de oração, são 10 dias de oração, e em 2024 nós estamos com esse tema maravilhoso, que é o tema Rumo ao Lar, tema geral. E nesse dia 28 de fevereiro, nós já estamos no 7º dia dessa jornada, não é verdade, irmãs? E hoje nós estamos aqui com o privilégio de ter essas queridas irmãs da Igreja do Cruzeiro. Aqui, à minha direita, irmã Alessandra. Que bom que você está aqui, irmã Alessandra. Oi, pastor. Então, oi, gente. É um privilégio também estar aqui. A irmã Alessandra, nossa irmã lá da Igreja do Cruzeiro. E aqui à minha esquerda, a irmã Rosângela. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Boa noite, pastor. Boa noite a todos vocês. E espero que estejamos juntos nessa jornada todos os dias. Que bom. Nós queremos ler para você um verso aqui para começarmos o assunto. Ele está em Provérbios 16, verso 25. Diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Olha só que verso impactante. Nem todos os caminhos são caminhos de vida, mas Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele é que vai nos levar rumo à eternidade. Irmã Alessandra, o tema de hoje é Vencendo como Ele Venceu. Nas suas leituras aqui, o que te chamou a atenção? Qual que é o caminho que nós precisamos andar? Como vencer as dificuldades? Enfim, o que você gostaria de compartilhar aqui conosco das suas reflexões, suas orações nesse tema de hoje? Então, dentro do estudo que nós
estamos fazendo nesses dias, a gente consegue observar que Deus tem dado dicas para a gente de como vencer. Vencer como Ele venceu, que é o título de hoje. O verso de hoje, que é bem interessante, que está lá em Efésios 5, 14 e 16, nos diz: Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, só nesse verso a gente já tem um vislumbre e uma ideia do que Deus está falando para a gente. Ele pede para que a gente aproveite os nossos dias, para que a gente desperte. Às vezes a gente tem vivido como se o mundo nunca fosse terminar. A gente se preocupa em fazer as nossas coisas, em manter o nosso trabalho, e a gente não se preocupa com o futuro. As leituras ali também relatam para a gente que tanto a nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas dependem do caminho que nós estamos seguindo. Precisamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Então, aquilo que eu faço pode ter ligação direta com o que vai acontecer com você, com os outros irmãos, com a minha família, por exemplo. As minhas ações afetam Outras pessoas. Sim. A gente precisa ter cuidado com isso. E como nós podemos vencer essas provas? A gente viu ali também nas leituras um trecho do livro Maranata, que diz: pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem quando chegar o tempo da angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória, até serem assim provados. Desconheciam sua grande ignorância. Então, a gente vê também com o estudo desse dia que nós precisamos examinar as Escrituras e procurar, estudar, nos aprofundarmos em tudo que Deus nos concede, porque hoje é tempo de fazer isso. A gente vive em liberdade religiosa ainda, né? Então, é o momento da gente estudar, da gente procurar, da gente se aprofundar no que Deus deixou para nós. É um tempo em que as pessoas estão afastadas da doutrina, afastados daquilo que Deus pede que a gente estude, que a gente saiba. Então, a gente tem um conhecimento raso e superficial sobre aquilo que nós deveríamos saber. E quando nós formos testados e precisarmos, talvez nos falte. Então, agora é o momento. Isso ficou muito claro para mim na leitura desse dia. Então, eu devo aproveitar o tempo para me alimentar do assim diz o Senhor e guardar isso no coração. Olha só que importante esse pensamento. Muito obrigado, irmã, por compartilhar aí as suas impressões. E, irmã Rosângela, já que nós devemos aproveitar o tempo, né? Buscando aí o assim diz o Senhor, hoje é tempo também de interceder, né? E pelo que nós estamos intercedendo hoje? Hoje é um dia de pedir a Deus uma experiência profunda com Ele. Como a Alessandra falou, a gente não pode ter conhecimentos rasos, né? E só assim a gente vai conseguir ficar protegidos das ciladas de Satanás se a gente tiver o conhecimento. E também pelas novas gerações da igreja. Porque quem virá para fazer o trabalho? Então nós precisamos estar fortalecendo também esses novos irmãos. E pelos nossos 5 amigos que estamos orando todos os dias. As novas gerações, realmente precisamos interceder. Outro dia nós oramos especificamente pela rede adventista. Hoje até eu estou com a escola adventista no peito, porque é uma instituição da igreja que tem trabalhado com essas novas gerações, fora a sua igreja local. Meu amado e minha amada, busque a Deus enquanto é tempo, e que a sua vida, cada vez mais perto de Jesus, possa ser um canal de bênção para outros. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Senhor e Deus eterno, muito obrigado pela vida e por seu amor. Pai bondoso, queremos ser canais de bênção e pedimos ao Pai que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos guardar de todo mal e assim nos ajudar para vencer como Jesus venceu. Nos entregamos em Tuas mãos, abençoe as novas gerações e o Teu povo no mundo todo, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, nós estamos indo rumo ao lar.
aprenderemos a vencer como Jesus venceu. O texto para refletirmos está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14 a 16, e diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estamos vivendo nos últimos dias. Tanto nossa felicidade futura quanto a felicidade futura de outras pessoas estão em nossas mãos. Dependem unicamente do caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos realmente cumprindo com o nosso propósito? Será que fora da igreja nós também somos cristãos declarados? Será que nós estamos brilhando na rua onde nós passamos? Será que nós estamos brilhando onde nós vamos? As pessoas estão nos identificando como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus? Com verdadeiros cristãos? Estão nos procurando para falarmos da mensagem de Jesus? Estamos passando confiança e propriedade na palavra dele? Nós estamos no território de Satanás, no seu terreno encantado. As pessoas estão encantadas com este mundo, com as coisas deste mundo, e nós não podemos se encantar com isso. Nós devemos ser vigilantes, nós somos soldados de Jesus, precisamos estar atentos. Não podemos dormir, porque o inimigo está de tocaia, nos rondando, esperando o momento que nós iremos dormir para nos atacar. Somente aqueles que se dedicarem ao estudo da palavra do Senhor estarão seguros contra o grande engano que dominarão o mundo inteiro. Nesse último tempo, os verdadeiros cristãos serão revelados. Infelizmente, em nosso tempo, tem existido o afastamento das doutrinas bíblicas. Há uma grande necessidade da nossa igreja voltar ao grande princípio protestante. Usarmos a Bíblia, somente a Bíblia, como regra de fé e prática. A verdade e a glória de Deus, elas andam juntas. A nossa vida, ela é moldada pela fé. E quando nós temos a oportunidade de conhecermos as Escrituras e escolhemos não estudá-la, não aproveitamos a oportunidade de ouvir a verdade, nós estamos a rejeitando e partindo para o lado mais obscuro da vida. Estamos escolhendo viver em trevas e dizendo não para a luz. Você lembra? Jesus, ele derrotou Satanás no deserto por um inabalável está escrito. O inimigo não ficou nada feliz de ter sido derrotado. E é por isso que ele faz de tudo para que você não estude a palavra. Porque ele não quer ser derrotado pelas escrituras novamente. Pois ele sabe o que ali está escrito e não quer que você veja. Ele passou o resto da história se certificando que não seria derrotado do mesmo jeito. E é por isso que ele cria várias distrações para que não tenhamos tempo para Deus, para que coloquemos outras coisas à frente do Senhor. E assim, aos poucos, ele está eliminando o está escrito de nossas vidas e irá eliminar do mundo daqui a um tempo. Nós vivemos uma geração que mais tem exemplares para a gente estudar a Bíblia. Só que também nós somos a geração mais despreparada biblicamente. Nós não estamos tirando um tempo para estudar as Sagradas Escrituras. E assim nós iremos ser pegos na cilada, na armadilha de Satanás. Que hoje eu e você possamos fazer um compromisso de analisar mais as Escrituras. Vamos nos comprometer com o estudo diário da Bíblia para nos defender do inimigo com um inabalável está escrito. Se esse é o desejo do seu coração de voltar às Escrituras e analisar a palavra do Senhor nesses últimos tempos,
Eu quero te convidar a estar aqui comigo amanhã, no mesmo horário, na primeira hora do seu dia. Já acorde e fale com Deus. É muito perigoso sair de casa sem pedir a proteção do Senhor, porque, como eu disse, nós precisamos ser vigilantes. E se você cresceu espiritualmente com o conteúdo que aqui estava, quero que você me incentive com um gostei aí. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o Evangelho seja proclamado. Escreva aqui embaixo o seu pedido de oração e assim estaremos unidos em um só propósito. Beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Fala, querida, tudo bem com você? Graça e paz. Chegamos então em mais um dia do projeto Primeiro Deus. Hoje chegamos no dia 7. O tema Vencendo como Ele Venceu. Cristo venceu e Ele nos convida e nos ajuda também a sermos vencedores da mesma maneira que Cristo também foi vencedor. O texto-chave de hoje está em Efésios, capítulo 5, verso 14 a 16, que fala assim: Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então a Bíblia, ela não esconde de ninguém que os nossos dias finais dessa terra serão dias maus, dias pesados, dias de perseguição, principalmente para aqueles que querem ser fiel a Deus, principalmente para aqueles que estão seguindo a Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia não esconde ninguém que passaremos por momentos difíceis, por momentos de angústia. Então é necessário que a gente se apegue com Deus enquanto estamos em paz. Enquanto temos a paz e a tranquilidade de podermos pregar o Evangelho, a gente tem que se preparar hoje, se preparar agora e ser fiel e obediente ao nosso Jesus. A história de hoje é Filéias. Isso aconteceu em 306 depois de Cristo, lá em Alexandria. Ele era um jovem que pertencia à classe alta e também ele tinha muito dinheiro e era cristão. Só que acontece que ele sabia que caso ele se tornasse cristão, as coisas iam ficar meio complicadas, ia colocar em risco a sua riqueza e a sua própria vida também. Só que mesmo sabendo disso, esse jovem, ele decidiu ficar ao lado de Jesus, mesmo sabendo que a sua riqueza ia ficar posta e também a sua própria vida. Aconteceu que o prefeito romano tentou fazer com que aquele jovem negasse a sua fé. A fé no qual ele escolheu abraçar, aceitar a Cristo Jesus, e conversou durante horas e horas tentando convencer aquele jovem de negar a fé, porque se ele permanecesse na fé, ele ia ser decapitado. Mas antes disso tudo acontecer, a família chorava, os amigos clamavam, mas aquele jovem estava testemunhando ali de forma viva a fé no qual ele tinha em Deus, e ele falou o seguinte: o Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele. Filéias, ele foi decapitado ali, vivo, e morreu servindo a Deus. Por amor a Jesus, ele morreu. E hoje nós temos que ter essa fé, assim como esse jovem, assim como os discípulos, quando começaram a seguir a Cristo também, que estavam dispostos a dar até a sua própria vida por amor ao Evangelho. Hoje, os tempos passaram e parece que quanto mais o tempo passa, o amor esfria. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a nossa fé ela vai se distanciando de Deus. O convite de hoje é para que eu e você possamos nos apegar mais às verdades da palavra de Deus, a acreditar e ter essa esperança viva em nosso coração, para termos a decisão constante de estar ao lado de Jesus. Então, comprometa-se hoje a estudar a Bíblia de maneira mais profunda, para você não cair nos enganos do inimigo nos últimos dias. Hoje iremos orar por uma experiência mais profunda ao lado de Deus. Também oraremos pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, pelas novas gerações, crianças, adolescentes, jovens que estão conhecendo a Cristo também, e pelos nossos 5 amigos. Vamos orar então? Pai Santo querido, obrigado, Pai, por mais um estudo dessa lição. Pedimos que o Senhor nos tenha misericórdia de todos nós e nos conceda, Pai, a Tua graça, o Teu amor, e nos ajude a buscar mais a Tua palavra, a estudar mais a Tua palavra, ser mais comprometido, ó Deus,
com esse evangelho. Te pedimos umas bênçãos especiais sobre as crianças da nossa igreja, os jovens, os adolescentes, os idosos, todo esse povo, ó Deus, que fazem parte dessa grande família de Deus. E também, ó Pai, abençoa os nossos amigos também, que nós estamos orando durante esses dias também. Que tuas bênçãos recaiam sobre todos eles. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, ficamos por aqui em mais um dia desse projeto maravilhoso. Se você está gostando, não esquece de deixar o teu like aqui e o teu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? E compartilha com seus amigos também. Lembre-se, primeiro Deus e as demais coisas, Ele há de acrescentar. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Olá, tudo bem? Entramos aí no nosso 7º tema, que vem dizendo, vencendo como Jesus venceu. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, do verso 14 ao 16, que vem dizendo assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Conta-se uma história de um jovem chamado Filéias. Filéias foi executado no ano 306 depois de Cristo. Filéias também pertencia a uma classe alta, e ele sabia que assim que ele se tornasse cristão, ele colocaria em risco as suas riquezas e até mesmo a sua própria vida. Mas alegremente ele decidiu se tornar um cristão. Depois de um tempo, Filéias foi preso e o prefeito romano tentou de uma certa forma fazer com que Filéias desistisse e negasse a sua fé. Durante todo o interrogatório, com sua família chorando atrás dele, ele de uma forma maravilhosa conseguiu testemunhar de sua fé. Antes mesmo de Filéias ser decapitado, Filéias usou suas últimas palavras e disse que Jesus era o Salvador das almas. E refletindo em sua situação, ele estava determinado que valeria a pena sofrer por Jesus. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo em um mundo cheio de ilusões, em que o inimigo tenta de uma certa forma distorcer a palavra, e durante muitos anos essa mesma palavra ela tem sido perseguida. A palavra é a única arma que o cristão tem para derrotar o inimigo. Se formos parar para lembrar da vida de Jesus aqui na Terra, você se lembra como Jesus venceu as tentações do inimigo enquanto ele estava no deserto? Jesus jejuou ali durante 40 dias e 40 noites. E o inimigo, bem mais sabedor da palavra do que nós, ele tentou Jesus com o simples está escrito. Sabe como Jesus respondeu às tentações do inimigo? Também com está escrito. A pergunta que eu te faço é: que proveito que você está tirando dessa arma poderosa? Quanto tempo do seu dia você está gastando para você aprender mais sobre a palavra de Deus? A palavra de Deus é a única arma capaz de vencer o inimigo. Jesus mesmo, sendo o nosso exemplo aqui na terra, ele mesmo usou a palavra. E ao longo do tempo, Satanás tem se certificado para que nunca mais ele seja vencido com a palavra que está escrito. Ele tem tentado tirar todo o seu tempo, tanto o seu tempo quanto o meu tempo, para não deixarmos estudar a Bíblia. Mas eu quero te desafiar a tirar um pouco do tempo do seu dia, para que você consiga, principalmente na primeira hora do seu dia, estudar a palavra de Deus. Não ler somente, mas estudar e se revestir das armaduras que Deus tem à nossa disposição. E quando vierem as tentações, você não mais vai responder está escrito. Você vai vencer as tentações com a palavra assim diz o Senhor. E hoje também nós temos 3 motivos de oração. O primeiro motivo é por uma experiência profunda com Deus e pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo.
E o nosso segundo motivo é pelas novas gerações de nossa igreja, incluindo crianças, adolescentes e jovens que ainda precisam ser alcançadas. E nosso terceiro motivo continua sendo pelos nossos 5 amigos. Eu quero te pedir para que você coloque aqui nos comentários o nome dos seus 5 amigos, para que nós também estejamos intercedendo e orando por eles. E agora eu quero te convidar a orar comigo. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra há verdade. Somente com ela, Senhor, nós conseguiremos, Senhor, vencer o inimigo. Por favor, Senhor, esteja nos incomodando todos os dias, Senhor, para buscar a Tua palavra, Senhor, em primeiro lugar. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador e merece, Senhor, o nosso melhor. Por favor, Senhor, continue conosco. Envie o Teu Santo Espírito para que no momento em que estivermos estudando, Senhor, a Bíblia, nós possamos, Senhor, ter a clareza, Senhor, da Tua palavra. Obrigado por tudo. Também, Senhor, queremos te pedir também, Senhor, por favor, nos ajude a transmitir a Tua palavra para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Por favor, Senhor, nos ajude mais um dia que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos pela sua atenção e pela sua companhia. Amanhã nós teremos outro tema e nós esperamos por você. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Nosso tema hoje é Vencendo como Ele Venceu. E o texto da Bíblia que iremos ler hoje está em Efésios 5, verso 14, o verso 15 e o verso 16. Vamos lá então ler a Bíblia, que diz assim, Efésios 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida de vitória, seguindo o exemplo daquele que venceu o mundo. Jesus Cristo não apenas nos oferece salvação, mas também nos mostra o caminho para vencer as adversidades e desafios da vida. Vamos explorar, então, como podemos vencer como Cristo venceu? A primeira dica que eu posso te dar é obediência à vontade de Deus. Jesus viveu uma vida de completa obediência ao Pai, mesmo enfrentando tentações e sofrimentos. Em Mateus 26, verso 39, ele ora no Getsema, dizendo, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, seguir o exemplo de Jesus em obediência nos capacita a vencer as tentações e a viver dentro da vontade de Deus. Segunda dica que eu te dou é confiança no poder de Deus. Jesus realizou milagres e enfrentou desafios com confiança no poder do Pai. Ele disse em João 14, verso 12, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas. Ao confiarmos no poder de Deus, podemos enfrentar qualquer situação com fé e determinação. Terceira dica para você é perseverança na oração. Jesus nos ensinou a perseverar na oração, buscando a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Em Lucas 18, verso 1, ele disse, devemos orar sempre e nunca desistir. Através da oração constante e fervorosa, encontramos força, consolo e direção para vencer as batalhas da vida. Se Cristo fez tudo isto, ele nos deixou um belo exemplo para que eu e você possamos seguir. A quarta dica é vitória sobre o pecado. Jesus venceu a tentação e o pecado, oferecendo-nos o poder para fazer o mesmo. Em Hebreus 4, verso 15, lemos que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Seguir o exemplo de Jesus em resistir ao pecado e viver uma vida santa nos capacita a vencer como ele venceu. Quinta e última dica do dia para você ser vencedor como Cristo é esperança na ressurreição. A maior vitória de Jesus foi sobre a morte, através da sua ressurreição.
Em João capítulo 11, verso 25 e o verso 26, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao confiarmos na promessa da ressurreição em Cristo, encontramos esperança e segurança em meio às lutas da vida. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, vencendo como ele venceu, através da obediência, confiança, perseverança, santidade e esperança na ressurreição. Que a nossa vida seja um testemunho do poder transformador do Evangelho e da vida que Cristo tem nos concedido a cada dia. Oremos hoje pelo batismo do Espírito Santo para nos capacitar a vencer em Cristo. E para isto eu quero convidar você agora, já neste momento, a falar com o Pai. Vamos orar? Querido Deus e Senhor, obrigado porque o Senhor tem estado ao nosso lado. Durante esses últimos dias, tem sido fantástico termos momentos especiais para orarmos, para estudarmos a Tua Palavra. Por favor, diante deste dia, nos batiza com Teu Espírito Santo, para que assim possamos ter discernimento em Tua Palavra e forças para vencermos as lutas e os obstáculos da vida. Nos faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Queridos, um maravilhoso dia para você e até amanhã. Adore somente o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Oi, me chamo Newton, faço parte da Home Church Santos e aqui estamos participando de mais um episódio dos 10 dias de oração. E queria que você lesse comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz o seguinte: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A geografia desse episódio da história de Jesus é muito curiosa para nós entendermos. Primeiro, Jesus está no deserto, e a palavra deserto em hebraico, midavar, significa lugar da palavra, porque lá é provavelmente o lugar mais silencioso possível para que se possa ouvir a voz de Deus. Deserto também é muito interessante no texto bíblico porque é um lugar de preparação. Diversos personagens estiveram no deserto. O povo de Israel esteve no deserto, Abraão esteve no deserto, Agar também esteve no deserto, o próprio apóstolo Paulo esteve no deserto e agora Jesus está no deserto, seguindo ali, como o próprio livro de Mateus introduz, como um novo Israel experimentando as mesmas experiências que Israel teve. Estando Jesus no deserto para estar sobre a influência do Espírito, ele é tentado pelo inimigo. E essa tentação, na verdade, as 3 tentações que aparecem ali, elas são muito curiosas. Porque quando a gente fala do problema do pecado, e as várias formas como o pecado é descrito no texto bíblico, com um vasto vocabulário, são cerca de 10 palavras que existem para definir pecado, há uma essência que a gente entende o que é o pecado. O pecado é uma rebeldia contra Deus, mas principalmente quando eu me coloco no lugar de Deus. E aqui a gente aprende 3 lições importantes através da tentação ou das tentações que Jesus passa no deserto. A primeira delas é que o inimigo ele não vem despreparado, ele conhece as fraquezas de todas as pessoas que ele vai tentar. E isso, inclusive, quando ele foi tentar Jesus depois de 40 dias e 40 noites no deserto, é óbvio que ele estaria com fome. O diabo vem tão preparado que ele usa textos bíblicos no diálogo contra Jesus, mas Jesus também se mostra alguém versado nas Escrituras. Ele vai citar 2 vezes texto do livro de Deuteronômio, capítulo 6, e uma vez do livro de Deuteronômio, capítulo 8. E o livro de Deuteronômio ele é muito especial porque Moisés está relembrando ao povo de Israel vários dos ensinamentos que eles haviam recebido de Deus ao longo dos 40 anos no deserto. E aqui é 3 coisas curiosas que aparecem em relação às tentações. A primeira tentação, que ele fala, transforme estas pedras em pães, o princípio ali é se eu uso o meu poder para benefício próprio.
Jesus poderia fazer isso, mas o objetivo de Jesus não era esse, servir a Ele mesmo, mas servir aos outros. O objetivo de Jesus era dar a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Na segunda tentação, que ele pede assim, se jogue daqui e Deus vai enviar anjos para que te salvem, o princípio por trás é tentar a Deus é uma vaidade, é um orgulho religioso, como se nós pudéssemos determinar aquilo que Deus faz na nossa vida. Essa é uma ideia, é um absurdo, porque a todo momento Deus está fazendo, através da sua graça e misericórdia, aquilo que é melhor. E nós não podemos pensar que nós somos poderosos o suficientes para determinarmos aquilo que Deus deve fazer em nossas vidas. E no último, a última tentação, onde ele fala assim, se prostrado me adorares, e Jesus responde que só a Deus adorarás, tem a ver com a ideia de quem realmente eu adoro. A minha vida é dirigida pelas minhas vontades ou a minha vida é dirigida por aquilo que Deus fala em sua palavra? Voltando para a ideia principal aqui, de que Jesus é alguém versado nas Escrituras, é porque o convite para nós na reflexão de hoje é que nós também devemos conhecer a Bíblia profundamente. Jesus era um profundo estudioso do texto bíblico que é apoiado na palavra de Deus. Uma das frases que ele cita, que está lá em Deuteronômio 8, é nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é confiar naquilo que Deus nos ensina. Isso até nos lembra a tentação de Adão e Eva, que essencialmente é igual a de Jesus. Eles só tinham fé na palavra de Deus, só na palavra de Deus eles deveriam confiar, mas aí eles decidiram confiar numa outra palavra, que era a palavra da serpente. E o convite que eu faço para você é hoje, dedique-se ao estudo da Bíblia. O pastor Alejandro Bulhon, no livro dele, Conhecer Jesus é Tudo, ele vai dizer que a Bíblia é como uma carta de amor que nós recebemos de Deus. Quando você aí está apaixonado ou apaixonada, e claro, hoje o mundo não é tanto de trocar cartas, mas os amantes gostam de trocar cartas. E aí você recebe a carta do seu amante, lê ela uma vez, guarda ela no bolso. Daqui 5 minutos você pega essa carta novamente e lê mais uma vez, e aqui você já está começando a decorar em essência aquela mensagem, e aí você deixa ela de canto novamente. Daqui a alguns outros minutos, ou talvez daqui a alguns outros dias, você busca esse texto novamente, e você vai lê-lo tantas e tantas vezes que você já decorou. Mas você continua lendo aquele texto porque é como se esse texto fosse a presença da própria pessoa. É curioso que nas sinagogas há um momento em que a Torá anda no meio das pessoas e elas tocam e beijam a Torá porque aquilo é como se o próprio Deus estivesse no meio delas. E nesse mesmo livro, Conhecer Jesus é Tudo, Alejandro Bulhon vai dizer que nós temos 96 porções de 15 minutos num dia de 24 horas. E que se nós dedicássemos ali talvez 2 ou 3 ou 4 porções, gastando tempo, 15, 30, 45, 60 minutos por dia para estudar a palavra de Deus seria interessante. Um outro especialista da Bíblia chamado Hal Seed vai dizer que se nós dedicarmos 1 hora do dia para estudarmos um versículo bíblico profundamente, nós levaríamos 30 anos para estudar toda a Bíblia. E quando nós terminássemos esse estudo, nós não compreenderíamos tudo isso. Porque como a própria tradição judaica vai dizer, a Bíblia é um livro de 70 faces, onde há muitas e muitas possibilidades. Jesus também vai dizer que a Bíblia é como um tesouro, que a gente sempre vai arrancando coisas novas. O convite de hoje é para que você, assim como Jesus investiu tempo para estudar a Bíblia e poder vencer o inimigo, que você também dedique tempo para aprender mais sobre Deus, sobre aquilo que Ele te oferece e para que você seja capacitado também a resistir às tentações. Que Deus abençoe você. Olá, tudo bem com você? Estamos já no 7º dia do nosso projeto 10 dias de oração, uma pausa para nós refletirmos em como está a nossa vida espiritual, pedir a Deus mais consagração, que Ele nos abençoe, enfim. Rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. E o tema para hoje, que é, como eu disse, o 7º dia, 28 de fevereiro, é Vencendo como Ele venceu. Como Jesus venceu? Como Jesus foi vitorioso quando esteve aqui na Terra como um ser humano, à semelhança de nós, também seres humanos. Pense, por exemplo, na tentação do deserto. Como Jesus venceu, uma vez que ali ele não usou o seu poder divino. Nós podemos vencer como Cristo venceu se nós tivermos a palavra de Deus em nosso coração. Já começando assim, dando a resposta, né? O verso que foi escolhido aqui para a reflexão introdutória, os versos, né? Efésios 5, 14 a 16, dizem assim:
Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Primeiro, despertamento. Desperte você que dorme. Eu não sei qual o seu estado espiritual neste momento, se você se sente dormindo na fé, dormindo espiritualmente, se você está vibrante nesse momento, com o seu primeiro amor vibrando no coração. Não sei, Deus sabe, você também, mas o chamado é para todos nós. Despertem vocês que estão dormindo, levantem-se dentre os mortos espirituais, né? E Cristo vai iluminar a todos nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo. Quanto tempo tem sido gasto, desperdiçado, e os textos que foram selecionados aqui para a nossa reflexão, não só hoje, mas nos dias anteriores, também nos fazem pensar nisso. Quanto tempo tem sido desperdiçado com coisas que não edificam, não aprofundam nossa fé, e daqui a pouco tempo nós sentiremos saudades, eu tenho certeza disso, do tempo de liberdade que tivemos e talvez não tenhamos aproveitado muito bem. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos ter mais tempo com Jesus, comunhão com Deus, enquanto ainda podemos fazer isso, né? Há uma história aqui interessante que abre a reflexão sobre um tal de Filéias, executado em 306 d.C., em Alexandria. Era um jovem que pertencia à classe alta. Ele sabia que, caso se tornasse cristão, colocaria em risco a sua riqueza e a sua própria vida, mas alegremente assumiu esse risco. Ao ser preso, o prefeito romano tentou fazer com que o jovem negasse a sua fé cristã. Durante todo o interrogatório, com sua família chorando atrás dele, Filéias testemunhou eloquentemente de sua fé. Suas últimas palavras antes de ser decapitado foram as seguintes: "O Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele." Pessoas como Filéias nos desafiam a ser fiéis, a voltar à fé e ao compromisso dos primeiros discípulos. Quando a gente pensa nessas pessoas, né, que deram a vida pelo Evangelho, que foram martirizadas, foram presas, torturadas, realmente as provas que vivemos atualmente são tão pequenas e às vezes sequer suportamos essas provas quando nos comparamos com esses cristãos do primeiro século, né, que especialmente eles e outros mais que durante tantos séculos, durante a Inquisição, durante as perseguições, depuseram a vida pelo Evangelho. Realmente isso nos faz pensar seriamente em como é a nossa fidelidade, como tem sido nossa vida como cristãos. Alguns textos aqui de Ellen White destacados no estudo para hoje, eu leio aqui para você. Maranata, página 43, diz assim: "Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem, em realidade, o que creem. Não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra para este tempo. Pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até serem assim provadas, desconheciam sua grande ignorância." Acontece com todos, né, na verdade, essa experiência de quando somos abordados, por exemplo, por alguém, quando fazem críticas à nossa fé, muitas vezes algumas pessoas se percebem incapazes de dar uma resposta, de defender seu ponto de vista, sua fé, sua doutrina bíblica, biblicamente falando, né? Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 3,15, é um desafio que ele nos faz ali: "Estejam prontos para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão." Estar pronto é estar o tempo todo estudando a palavra de Deus, em contato com ela, conhecendo bem nossa crença, para que possamos, quando formos interrogados, colocados na parede, né, ter resposta sábia, com mansidão, mas com firmeza também. Eu até entendo que Deus ele permite certas situações, como por exemplo ataques à nossa fé. Temos visto isso o tempo todo na mídia, nos canais de YouTube, nas redes sociais, pessoas fazendo críticas muitas vezes injustas, e a maior parte delas realmente é infundada. A nossa fé, a nossa postura, a nossa fidelidade a Deus com relação aos mandamentos, a nossa dieta, que procuramos viver à luz da Bíblia, e várias outras coisas. Pessoas que nos acusam de ser fanáticos, de ser membros de uma seita. E aí, nesses momentos, sabemos dar uma resposta satisfatória, com mansidão, com respeito, mas com firmeza, com argumentação consistente? É isso, né?
Deus permite que heresias se levantem também em nosso meio, muitas vezes, para que nós realmente possamos testar a nossa fé. Quantas vezes tive que estudar a fundo doutrinas como a Trindade, como o criacionismo, juízo investigativo, para apresentar uma palestra, um estudo, ou me defender de outras pessoas que estavam fazendo acusações infundadas. Isso é bom, em certo sentido, porque isso nos prepara para desafios maiores. Dar estudos bíblicos é uma bênção. Quando nós estamos ensinando a palavra para outras pessoas, temos que nos preparar para isso. Quando interagimos com pessoas de várias religiões, e até aqueles que não têm religião nenhuma, mas que Deus coloque em nosso caminho para termos o privilégio de estudar a palavra com eles, isso nos fortalece espiritualmente, isso amplia o nosso conhecimento. Eu memorizei vários trechos da Bíblia justamente por causa disso, de ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus com muitas pessoas. Já estou há 30 anos trabalhando como instrutor bíblico voluntário. Minha esposa e eu somos uma dupla missionária. Como isso nos abençoa, como é bom aprender cada vez mais da palavra de Deus para dar respostas e nos fortalecer também espiritualmente. Grande Conflito, página 519, diz assim: apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão protegidos contra os perigosos, poderosos enganos que dominarão o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, esses fiéis identificarão o enganador em seu disfarce. O tempo de prova virá para todos. Pela peneira da tentação, os verdadeiros crentes serão revelados. Como? Dedicados estudantes das Escrituras. Esses não serão enganados por Satanás e estarão firmes. Nossa única segurança, Grande Conflito, página 173, agora eu leio o seguinte: em nosso tempo há um grande afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos e há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, a Bíblia e apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Tem gente que tem coragem ainda de levantar a calúnia de que Ellen White, ou de que os adventistas, consideram os textos de Ellen White como uma segunda Bíblia, que colocam no mesmo pé de igualdade. Veja o que a própria Ellen White diz aqui: o princípio protestante de que a Bíblia e apenas a Bíblia deve ser nossa regra de fé e prática. Sim, nós entendemos que os escritos de Ellen White são uma bênção para a igreja. Eles nos orientam a respeito de muitas questões, mas a Bíblia é o nosso livro guia, é a nossa suprema regra de fé e prática, e a própria Ellen White diz isso. Então, se você já ouviu essa mentira dita por aí, com mansidão, ajude essa pessoa a entender que nós não pensamos assim. Não temos uma segunda Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra. Satanás ainda está trabalhando com todos os meios à sua disposição para destruir a liberdade religiosa. O tempo todo vemos o inimigo trabalhando por meio de pessoas, de instituições, de políticos, para solapar a liberdade religiosa. E as ameaças vêm à direita e à esquerda, de todos os lados. E nós devemos orar e lutar para preservar essa liberdade, a fim de que possamos pregar ainda por mais tempo, desimpedidos, pregar a palavra de Deus, a verdade sobre a volta de Jesus e outras coisas. O mesmo poder anticristão que os protestantes de Spira rejeitaram está hoje, com renovado vigor, procurando estabelecer ou restabelecer sua supremacia perdida. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma protestante é a única esperança de reforma hoje. Reforma espiritual sem a Bíblia como centro não acontece, não existe. É mero emocionalismo, mero transe ou coisa parecida, né? Se não for a Bíblia o centro da reforma religiosa, não haverá uma reforma verdadeira. E aqui no finalzinho, aplicação pessoal, eu leio o seguinte: vivemos hoje em um mundo com mais exemplares da Bíblia do que houve em qualquer outro momento da história, mas pertencemos à geração mais despreparada em termos bíblicos. Comprometa-se hoje a estudar a Bíblia de maneira profunda, a ponto de poder defender-se do mal com um "assim diz o Senhor". Que a história de Filéias e tantos outros mártires cristãos fiéis ao longo da história nos motivem a ser fiéis como eles. E que aproveitemos bem o tempo de liberdade que ainda temos para pregar, estudar a palavra, pregar sobre a palavra e nos fortalecer espiritualmente para os desafios que virão à nossa frente. Vamos orar?
Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa reflexão proposta aqui pela apostila dos 10 dias de oração, que nós realmente vivamos à luz da Tua Palavra, sejamos cristãos verdadeiros, fiéis e preparados para dar a razão da nossa fé, da nossa esperança, fazendo isso sempre com mansidão e respeito. Dá-nos a Tua paz, que continuemos participando aí nos pequenos grupos, nas igrejas e nossos lares, dos 10 dias de oração. Saiamos desses dias mais fortalecidos, mais vibrantes em nossa fé, que seja uma bênção para a Tua igreja, mais uma vez esse projeto, essa série de estudos e de oração em família. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã, mais uma reflexão aqui dos 10 dias, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.